A ideia dessa conversa surgiu porque a gente consegue ver a importância do altar, no sentido assim, não daquele altar, não daquelas pessoas específicas que estavam ali, mas a importância que o que acontece no ambiente de altar manifesta na igreja, transborda para a igreja, Sim. né. E foi o que a gente viveu naquele momento de transição. A gente teve a conversa com os apóstolos e a pastora Selma, contando um pouco de como era o ambiente batista, e a gente sabe que a transição, o que começou a transição, digamos assim, foi um estudo do Espírito Santo. E a gente tinha muito disso, né, naquele momento. Tinha muito disso, de manifestações, isso tudo era muito novo para todo mundo que estava vivendo aquilo. Porque mesmo, por exemplo, você veio de uma igreja pentecostal já. Sim. Eu também vim de uma igreja que já lidava com dons do Espírito Santo. Mas o que estava acontecendo em 2005 aqui era novo, até para quem já se relacionava com o Espírito Santo, porque tinham manifestações novas, era um derramar, parece assim, que hoje a gente clama, Deus vem, mas naquela época a gente fazia assim, Deus derramava um balde assim, É, né. era muito intenso. Era muito intenso, essa é a palavra. Era muito intenso. Era muito intenso. E como foi a experiência de vocês com isso? Assim, vocês lembram de coisas, de situações, desse tipo que aconteceu em culto ou no altar, ministrando? Porque eu nunca ministrei, né, eu nunca fui do altar, eu era do discipulado levítico, mas do altar eu não era. Vocês lembram de alguma situação, algum caso que possa ilustrar isso que a gente está contando para quem está assistindo? Ah, eu me lembro de vários. Eu me lembro da minha, do meu batismo no Espírito Santo. Eu me lembro exatamente onde, como e com quem foi. E adivinha, pastora Silvia? Mãezona. Mãezona. Foi no encontro de adolescente. A gente Meu tinha Deus. vários encontros, né? E não dava conta, a Aham, gente fazia encontro setorizado para tentar atender a É. demanda. verdade. E, se eu não me engano, foi no segundo encontro dos adolescentes. Pastor Harris tinha me chamado para ajudar, para trabalhar, né? E eu fui com ele, foi num CIEP. Se eu não me engano, foi naquele CIEP ali em Caxias, Caxias. que a gente fazia muito ali. E a gente chegando, eu me lembro de, tipo assim, quando a gente foi, o pessoal já tinha ido mais cedo, e aí já estava lá, tipo, desde a noite anterior, tipo, de quinta-feira, arrumando as coisas lá. E aí eu me lembro dele falando, a gente indo no carro, e ele falando, cara, aconteceu uma coisa muito louca aqui, quando a gente chegou aqui, aí alguém teve a visão de que o muro do CIEP era como se tivesse rodeado de anjos. E estava naquela época de Antônio Cirilo, né? Uhum. Adoração como arma de ataque, adoração como arma de Defesa. defesa, encontro de avivamento, superavivamento, né? E eu me lembro que a gente estava ouvindo no carro, se eu não me engano foi no carro do Júlio, do Quinha, né? A gente estava indo para lá e ouvindo, né? E já chapando no carro, né? Tipo, caraca, queimando e tal. E aí quando a gente chegou lá, alguém falou, cara, eu vi aqui, tinha como se fosse um paredão de anjos aqui. E aí eu, né, tipo, buscando, cara, eu quero ver, eu quero ter essa experiência no meu encontro, né? Em 2005, quando eu fui, um monte de gente relatando experiências de manifestação, de que viu anjo, de que viu pé disso, de que viu aquilo, de Uhum. que ouviu, que Deus falou e comigo nada, sabe? Eu saí do encontro frustrado porque eu achei que Deus não tinha falado comigo. E aí, Sim. meu discipulador, as pessoas falaram, cara, não, você recebeu e tal. E enfim, e nesse encontro, a gente estava lá trabalhando, e aí teve um momento de unção da equipe. E aí a pastora Silvia estava nesse momento lá, né, ungindo a equipe, e aí ela veio na minha direção. E aí quando ela veio, o que eu fiz? Fechei o olho para receber, e eu estava falando, Deus, eu tô facinho, Deus, me pega eu, eu tô facinho. Eu quero muito isso, eu quero viver, eu quero sentir, eu quero ter essa experiência. E aí eu senti, literalmente, uma mão muito quente, muito quente, encostando na minha cabeça. E quando essa mão encostou na minha cabeça, eu perdi as forças da minha perna, do meu corpo, e eu caí tremendo.
E fiquei ali desfrutando de uma presença, de uma paz, não sei, não tem muito como explicar. Não tem. Desfrutando da presença, né? Você tá ali, tá ouvindo, mas não tá ali, Você até quer até levantar, parece mas que você até quer eu quero, mas não levantar, queria. não tinha como Não você queria levantar. levantar. A gente quer, mas não quer muito, tipo, né? Fica uma sabe? coisa, Deixa eu ficar aqui. deixa eu ficar. E aí, eu ali, né, na minha, recebendo, entendendo, tentando entender o que estava acontecendo, meu rosto tremendo, aquela coisa toda. E aí, quando acabou esse momento, né, que eu levantei e tal, aí fomos para outras ações. E aí eu fui conversar com a pastora Silvia, né, com a mãezona. Aí eu falei, mãezona, naquela hora, sabe quando aconteceu? Quando a senhora encostou a mão na minha cabeça e tal. Ela, o quê? Não, quando a senhora botou a mão na minha cabeça, eu não encostei em você. Claro que encostou, amor. É claro que encostou. Eu senti uma mão assim, ó. O senhor botou a mão. Aí eu falei até, tipo, foi como se fosse a mão direita, um exemplo assim, nada a ver. Como se fosse a mão direita. Ela, eu não encostei em você. Eu estava a mais de 1 metro de distância. Eu estava de olho fechado, eu não vi, né? E ela falou, então foi Deus que encostou em você. E eu, caraca, então aí tu caiu Deus no chão de novo. Aí eu tipo, caraca, Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E pronto, aí dali pra lá, pra cá, né? Falar em línguas, viver essa manifestação. Era realmente, assim, pra mim a palavra que a Paulinha falou, de que era muito intensa, porque era isso, né? Não é que hoje nós não vivamos experiências assim, e não é que antes do avivamento não haviam experiências com Deus. Sim. Só que naquele período, foi um período de avivamento. Diferente. Foi um período de avivamento que a gente viveu. E era realmente muito intenso, né? Você quer contar alguma coisa nesse sentido, Paulinho? Que você lembra? Então, eu queria contar porque o que aconteceu. Como eu vinha de um outro ministério, eu já tinha sido batizada em línguas, mas a experiência do encontro com Deus, a minha vida, depois de 6, 7 anos de experiência com Deus anteriores, foi totalmente diferente. Uhum. Foi algo que marcou. E eu lembro que quando eu cheguei no encontro, com muito medo, porque o meu sonho era ir no encontro. Eu queria ir no encontro porque o pessoal falava do encontro, eu queria saber o que acontece nesse encontro. Eu ficava perguntando ao meu irmão, porque eles vieram com aquele negócio de Israel, e eu falo aí, ele nunca falava nada. Ninguém falava só me nada. deixava com mais vontade de ir. Isso é um cúmulo, a pessoa não me fala. Eu quero saber o que é isso que o pessoal vem caindo torto daquele jeito. O que virava? E eu sempre, muito, né? E aí eu falava assim, não, aquilo ali é fogo de palha, aquele negócio de ficar torto, mesmo com toda... Uhum. Olha o nível... Porque algumas pessoas ainda entram e ainda tem esse olhar. Tá? Uhum. Eu acredito que ainda muitas pessoas que vêm novas ou pessoas que não receberam ainda o toque do Senhor, que, sabe, não atenais nos lábios, sabe, é brasa sobre a sua cabeça, sobre os seus pés, não tem e começa a dizer, isso aí é nada. Uhum. Porque ainda não viveram essa experiência, mas vão viver. E aí, eu lembro que eu fui para o encontro. Fui para o encontro, chegando no encontro, um momento do encontro, lá, que eu não vou dizer, eu sei que todo mundo diz hoje, mas se quiser vai saber lá. E aí, pediu que todo mundo tirasse as cadeiras e a gente ficasse encostado, né? Livre. E eu, ainda com certo temor, assim, e medo também, eu me encostei na parede. E eu lembro que eu estava descalço, estava de chinelo. Estava de chinelo? Não. Eu estava sem o chinelo, com o chinelo do lado, porque meu pé estava suando muito, botei o chinelo do lado. Eu fiquei bem à vontade, quietinha ali. Quando começou o movimento, para vocês terem uma noção, a última ministração. E aí, eu ali quietinha, daqui a pouco, eu lembro o Bispo Carlinho e o Gerbes. Do teu lado. Veio na minha direção. Eu já fechei o olho, eu não fiquei facinha, não. Não fiquei, não. Estava resistente. Eu estava com certo medo e eu ali, e eu falando com Deus, e eu lembro que ele só deu aquele assopro. Gente, foi uma descarga elétrica vindo do céu na minha cabeça. E eu lembro que tipo, o Espírito Santo ministrava assim, você não perguntou o porquê do choquinho? Por que o pessoal fica de ladinho? Essa foi a minha experiência. Então, bateu, eu falo, me arrepiando todinho. E eu fazia do lado.
o meu pé encostava, eu sentia choque desse lado, todinho. E eu ficava, e eu começava a falar em línguas e comecei a... Tá, entendi. Tá, entendi. E eu tentava falar para ele, entendi, não vou falar mais, não vou falar. Mas eu já estava Já na era. lona. E todas as vezes que eu tentava levantar e me encostar, e eu botava os meus 2 pés no chão, a descarga vinha e o lado... Aí eu, tá bom. Eu sei, é isso. Me rendi ali no chão, Mas chorei. essa intensidade é que mostra assim que não era só para quem buscava. Não, Porque assim, antes desse período, né, como eu disse, eu sempre fui cristã. Então, assim, eu já era batizada no Espírito Santo. E o que eu fui ensinada é que nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, e eu não acho que está errado. Só que nesse período não era necessário buscar, não. né? O facinho e a não facinha eram batizados, eram alcançados, porque tinha um derramar muito intenso. E hoje, né, 20 anos depois, eu vejo que aquele derramar intenso foi um batismo como igreja. Nós fomos batizados como igreja, porque a gente tinha uma longa caminhada depois. E ainda teremos mais, né? Muito. Então, é como se fosse um derramar de unção, de capacitação. É tipo Para tudo aquela que viríamos passagem, né? construir. Levanta e come. Porque a jornada Elias, é né? longa. Elias, levanta e come. Aí Exatamente. come. Não foi o suficiente. Levanta, come mais. E assim, hoje a gente vive daquela unção, né? Unção no sentido assim, não de poder que vai sendo gasto, mas de capacitação, pra mim. de chamado. Aquele derramar foi um chamado que nos sustenta ainda hoje.